Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu faço isso para colaborar com meus irmãos, minhas irmãs, que são presidentes de celebrações, e também para divulgar o evangelho aos fiéis em geral e aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. O principal é Paulo Roberto Maciel 7919. Se você digitar Paulo Roberto Maciel no campo de busca do Google, chega lá também. Liturgia referente à terça-feira, 24ª Semana do Tempo Comum, 17 de setembro de 2024, no ano B, ano litúrgico B, onde se enfatiza o evangelho escrito por São Marcos. Neste dia a cor é verde, tendo no rito a missa a escolha, que pode ser em homenagem a São Roberto Bellarmino, bispo e doutor da igreja. Aí no caso a cor é branca, nesta memória facultativa. Ou pode ser ainda em homenagem a Santa Hildegarda de Bingen, virgem doutora da igreja, também cor branca na memória facultativa para esta santa, ok? Então, vamos aos ritos. Estamos na 4ª semana do Saltério. Temos a antífona da estrada, segundo o site novalianca.com.br. E eu também pesquiso no revista.arautos.org. Antífona. Dai a paz, Senhor, aos que vos esperam, para confirmar a veracidade dos vossos profetas. Escutai as preces do vosso servo e vosso povo Israel. Eclesiástico 36, versículo 18. Oração da coleta, rezemos. Pense aí na sua oração. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 14, 27 ao 31a. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus pôs em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, é o Salmo 99 na Bíblia Vulgata, que é a Bíblia que traduziu para o latim a Septuaginta de Alexandria. Então é o Salmo 99. E a Bíblia da tradução de Jerusalém é o 100. Versículos 2º, 3º, 4º, 5º, refrão, 3º C. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Repitamos. Nós somos o seu povo e seu rebanho.
Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a ele cantando jubilosos. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom, Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Repitamos: nós somos o seu povo e seu rebanho. Agora é hora de aclamar o Santo Evangelho. A aclamação é com Lucas 7, versículo 16. E a proclamação é com Lucas 7, versículos do 11 ao 17. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão agora. Primeira reflexão está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos ver o que diz aqui. Jesus, seus discípulos e a grande multidão deparam-se com um caso de extrema desolação. Uma senhora, tendo perdido o marido, perde também o filho único e o leva para sepultar. Por isso Jesus enche-se de compaixão e, sem que a viúva lhe peça, antecipa-se. Interrompendo-lhe o choro, detém o cortejo fúnebre e dá ao defunto a ordem de levantar-se. A palavra poderosa de Jesus restitui a vida ao jovem, devolve-lhe também a palavra. O morto sentou-se e começou a falar, e desencadeia o reconhecimento dos assistentes. Glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, Deus visitou o seu povo. É a mesma expressão que encontramos no Cântico de Zacarias, que está em Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 69. Deus, por meio de Jesus, visita o povo, dando-lhe liberdade e vida. Outra reflexão, encontramos aqui, deixa eu ver aonde, no livro Palavra e Vida. Jesus condoeu-se ao ver aquela mulher. Não lhe restava nada na vida, estava viúva e seu único filho estava ali morto, a caminho do cemitério. No fundo, ela também estava morta, e não só sob o ponto de vista afetivo, visto que não lhe restava família, estava morta sob o ponto de vista social, porque naquela sociedade, uma mulher sem um homem, pai, esposa ou filho,
que defendesse seus direitos não valia muito. Mas Jesus se coloca ao lado da vida. Então, onde reinava a morte, Jesus fez com que se apresentasse a vida e a esperança. O livro Pão Nosso de Cada Dia também traz uma reflexão, não sei se vale a pena eu passar para vocês, porque talvez seja muito longa, vamos ver aqui. E talvez também muito filosófica, teológica, vamos ver. O livro O Pão Nosso de Cada Dia, vamos ver, vamos passar, vamos tentar. A narração é exclusiva de Lucas, o evangelista que conta 2 ressurreições em seu primeiro livro e 2 no segundo. O pano de fundo é dado pelas narrativas da ressurreição feita por Elias, das ressurreições das ressurreições feitas por Elias e por Eliseu. Não é? É o pano de fundo segundo o livro O Pão Nosso de Cada Dia. Se o episódio do centurião nos ensinou o que é a fé, o evangelho de hoje nos mostra por que podemos ter essa fé. Primeiro, porque Jesus se comove diante do nosso mal e nos visita com a sua presença. Depois, porque ele é o Senhor e a sua palavra é eficaz, capaz de salvar-nos até mesmo da morte. Ele, de fato, é o coração de Deus amor, que visita a nossa miséria realizando o que foi dito por Zacarias. A bondade misericordiosa do nosso Deus, que vem visitar-nos como um sol resplandecente, para iluminar a todos os que jazem entre as trevas, sentados na sombra da morte. Se no sermão da planície falava-se da caminhada de fé de um israelita, agora se fala da caminhada de fé de todo homem, partindo da experiência e da esperança comuns a todos, o desejo de saúde, de vida, sempre derrubado pelo poder da doença e da morte. Jesus fez a solene proclamação do reino, prometeu a felicidade aos pobres, famintos, e deu o mandamento da misericórdia. No episódio de hoje, mata a fome do mais pobre dos pobres, um morto destituído de vida. Faz graça e misericórdia ao menor de todos, ao extremamente pequeno, menino morto, filho único de mãe viúva. Jesus faz, por primeiro, o que, como filho de Deus, exigira de todos. Ama os inimigos, cuida dos pequenos e acolhe os pecadores. Revela-se assim como é o seu messianismo. Cumpre a promessa, o juízo e a salvação de Deus, movido pela sua misericórdia. Trata-se de uma narração querigmática. O crente vindo do judaísmo anuncia o evangelho ao não crente imerso no paganismo. Primeiro convida o segundo a participar do hino de louvor que se ergue do coração daquele que, movido só pela misericórdia, veio ao encontro da nossa miséria para vencer nossa morte. A ressurreição é desejo humano, que não consegue traduzir-se em esperança, porque a experiência da morte destrói todo o sonho neste sentido. A esperança humana de vida só pode brotar da promessa divina de ressurreição. Só o dom de Deus pode vir ao encontro do desejo do homem. A esperança é a última que morre, isto é, morre logo depois da morte. Mais que o poder do Senhor, a narração ressalta a misericórdia do Salvador. A misericórdia do Salvador, porém, o revela plenamente como Senhor. Ele é o Senhor de misericórdia, autor da vida, vencedor da morte. É a primeira vez que Lucas o chama de Senhor. Ao mesmo tempo, é com termos alusivos ao Senhor que Lucas descreve o menino morto. Chama-o de filho unigênito. Situa-o à porta da cidade. Como na paixão, Jesus manda que ele se levante, como se levantou um profeta entre nós. Finalidade da narração. A finalidade é suscitar fé na misericórdia de Deus pelos pequenos e pelos que choram, por todo ser humano, pequeno, impotente.
perdido diante da morte, pequeno porque indefeso, indefeso porque impotente, perdido porque irremediavelmente podado no seu desejo de vida. Jesus dá esperança lá onde ninguém pode dá-la. É o que ele faz com o filho único da mãe viúva. É o que o pai fará com ele, também filho único de mãe provavelmente viúva. Deus é amor e o amor dá vida, pois só o amor é mais forte que a morte. Agora o texto de Antônio Carlos Santini, e o entregou à sua mãe. É a análise que ele faz de Lucas 7, versículos do 11 ao 17. Nada mais pungente do que a cena deste evangelho, a mãe que acompanha o filho morto ao lugar de seu último descanso, e era um filho único. O filho já está morto, dir-se-ia que já não há mais nada a fazer. Mas a mãe discorda. Ela ainda pode cuidar para que ele tenha um enterro digno, um túmulo decente. Afinal, os humanos são o único animal que enterra seus mortos, o que acena para alguma crença na vida após a morte. Jesus entrava na cidade quando o cortejo fúnebre passava. E ali se encontram, nesse limiar entre o lugar dos vivos e o dos mortos, aquele que traz o sopro da vida e um defunto que já deu o último suspiro. A visão da mãe, a percepção de sua desolação mexem com as entranhas de misericórdia do Filho de Deus. Ele detém o cortejo e toca o caixão. Diz uma frase curta: jovem, eu te digo, levanta-te. E este se ergue e começa a falar. A frase de Jesus inclui um eu e um tu. Ela faz contato entre dois polos, e o verbo empregado, levanta-te, em grego, egertet, é um dos verbos utilizados no Novo Testamento para a ressurreição do próprio Jesus. Com o jovem reanimado, Jesus entrega de volta o rapaz à sua mãe. Para o monge André Luff, a mulher deste evangelho representa a igreja, que como mãe apresenta seus filhos fracos, enfermos e mortos ao Cristo. E como Cristo ama a igreja, entregou-se por ela a fim de santificá-la, ele não deixa de ter piedade dela, conforme está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos do 25 ao 26. E diz mais: esta igreja mãe, continua Luff, é acima de tudo a comunidade eclesial a qual pertencemos. O amor de nossos irmãos nos envolve, nos cerca e suporta nossas fraquezas, como também nós, por nossa vez, procuramos suportar as deles, através de todas as nossas relações de irmãos. É o amor maternal da igreja que se manifesta para cada um de nós. Carregai os fardos uns dos outros, e assim realizai a lei de Cristo. Está lá em Lucas 16, versículo 6. E temos mais ainda. Temos mais informação aqui de Santini. O exemplo da viúva de Naim nos ensina a participar do sofrimento e somar nossas lágrimas ao pranto dos outros. Na igreja, diz Luff, precisamos ser ao mesmo tempo mãe e filho, partilhar material e fraternalmente todo sofrimento e toda morte. É a maneira de ir ao encontro de Jesus na certeza de que ele será novamente vencedor e ressuscitará os nossos mortos. O irmão que erra, que se desvia, que é execrado pela opinião pública, deve ser lembrado ainda como um de nossos mortos, um daqueles que Cristo quer reanimar e devolver à vida. Orai sem cessar. Senhor, tu me darás a vida novamente. Salmo 71, versículo 20. Vamos agora aos santos do dia 17 de setembro. 17 de setembro é dia de São Roberto Bellarmino.
Foi bispo e doutor da Igreja. Morreu em 1621. Aos 18 anos ingressou na Companhia de Jesus, combateu os erros do protestantismo e destacou-se como exegeta e teólogo. Foi conselheiro de vários papas e diretor espiritual de São Luís Gonzaga, a quem assistiu em seus últimos momentos. Faleceu em Roma no ano de 1621. Conforme o padre Evaldo César de Souza, no site A12, Roberto Francisco Rômulo Bellarmino nasceu em 4 de outubro de 1542 em Montepulciano, na Itália. Era filho de pais humildes e católicos de muita fé. O menino Roberto nasceu franzino e doente, e mesmo doente, soube ter uma vida de profundo amor à Igreja. Sua inteligência prodigiosa levou-o ao magistério. Foi professor de inúmeras instituições de ensino na Itália. Em 1571, tendo concluído os estudos, recebeu a ordenação sacerdotal e entrou para a Companhia de Jesus. Unindo a sabedoria das ciências terrenas, o conhecimento espiritual e a fé, escreveu os 3 volumes de uma das obras teológicas mais consultadas de todos os tempos, As Controvérsias Cristãs sobre a Fé, um tratado sobre todas as heresias. Mais tarde, em 1592, Bellarmino foi nomeado diretor do Colégio Romano. Nesta função ficou apenas por 2 anos, pois o Papa Clemente VIII reclamava sua presença em Roma para auxiliá-lo como consultor no seu pontificado. Nesse período produziu outra obra famosa, o Catecismo, que teve dezenas de edições e foi traduzido para mais de 50 idiomas. Trabalhou durante muitos anos como assessor dos pontífices romanos e morreu aos 79 anos de idade, apresentando graves problemas físicos e de surdez. Foi proclamado santo e doutor da Igreja. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. Santa do dia 17 de setembro, Santa Hildegarda de Bingen, virgem, doutora da Igreja, faleceu em 1179. Religiosa do mosteiro de Monte São Ruperto, em Bingen, na Alemanha, escreveu piedosos livros sobre medicina, ciências naturais, arte musical e contemplação mística. O site RS21, da rede Século XXI, da televisão Século XXI, diz que Hildegarda foi descendente de nobre e riquíssima família alemã. Nasceu numa bela região do Rio Reno, em 1098. Aos 8 anos de idade, foi entregue aos cuidados da abadesa Juta, no convento das monjas beneditinas. Lá, recebeu os primeiros fundamentos dos ensinamentos de Cristo, aprendendo o desapego que deveria ter com as coisas e vaidades humanas, vaidades do mundo. Hildegarda pediu para ser aceita entre as beneditinas, ingressando como noviça. Quando, em 1136, a superiora Juta morreu, a direção do mosteiro passou para as mãos de Hildegarda. Além desse convento sob seu governo, ela fundou outros 2, em 1147 o de Bingen e em 1165 o de Eibingen, ambos na Alemanha. Desde a infância, ela apresentava alto grau de elevação mística. Olha que coisa importante. Aos poucos, esses dons acabaram se manifestando com visões. Um dia, Hildegarda ouviu uma voz superior que ela identificou como a voz do Espírito Santo, ordenando-lhe que escrevesse todas as revelações que lhe eram feitas. Apesar de não ser letrada, Hildegarda acabou por desenvolver uma grande atividade literária. Por esses dons, acabou adquirindo muito conhecimento sobre medicina e ciências naturais, transmitidos. Esses conhecimentos foram transmitidos, então, depois, por livros precisos. Mas o seu talento enciclopédico expressou-se também no canto e na música. Ela foi talvez a primeira mulher musicista da história da Igreja Católica. O fim de sua vida foi muito sofrido. Doente, ainda foi
vítima de mentiras, devido ao seu rigor como superiora, séria e disciplinada. Aos 82 anos, no dia 17 de setembro de 1179, morreu no seu convento de Bingen. Seus escritos foram traduzidos em quase todas as línguas do mundo, desde a Idade Média até os nossos dias. No século XX, em 1921, ainda a influência do seu carisma inspirou a criação de uma nova congregação, a das Irmãs de Santa Hildegarda. Santo do dia 17 de setembro, São Sátiro, leigo, faleceu em 377. Irmão de Santo Ambrósio e Santa Marcelina. São Sátiro viveu com integridade a fé, dando exemplo de honestidade em sua vida. Nas Exéquias, Santo Ambrósio pronunciou uma homilia que ainda hoje é lida no ofício dos defuntos. Santo do dia 17 de setembro é São Lamberto, bispo e mártir, faleceu em 705. Ele foi bispo de Martris, num período de turbulências políticas. Foi exilado e viveu 7 anos como simples monge. Santa do dia 17 de setembro, Santa Colomba, virgem e mártir, faleceu em 853, dedicou-se aos estudos das Sagradas Escrituras. No decorrer das perseguições de Mohammed I, foi decapitada e seu corpo lançado às águas do Guadalquivir. O site aqui não fala o país, deixa eu ver, não tem o nome do país. Eles estão esquecendo aqui nas biografias de colocar o país. Santo do dia 17 de setembro, São Pedro de Arbues, presbítero, ou seja, padre e mártir, faleceu em 1485, cônego regular da Ordem de Santo Agostinho. Pedro de Arbues combateu as superstições e heresias do reino de Aragão e foi morto por sicários aos pés do altar da Catedral de Saragossa, na Espanha. Santo do dia 17 de setembro, São Francisco Maria de Camporosso, religioso, faleceu em 1866, irmão capuchinho, hein? Francisco Maria ofereceu sua vida pela salvação dos doentes da epidemia que dilacerava Gênova, na Itália. Santo do dia 17 de setembro é São Segismundo Félix Felinski, bispo, faleceu em 1895. Da sua diocese de Varsóvia, na Polônia, promoveu uma ampla renovação religiosa e moral da nação. Fundou o Instituto das Irmãs Franciscanas da Família de Maria. Santo do dia 17 de setembro, Beato Estanislau de Jesus e Maria, presbítero, ou seja, padre, faleceu em 1701. Foi fundador dos clérigos marianos da Imaculada Conceição da Virgem Maria, em Gora Calvária, na Polônia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. É o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde nos responde sobre as dúvidas que temos. Diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno. E todo pai sabe o que é melhor para o filho, principalmente o Pai celestial, aquele que sabe tudo do universo. Nós nem temos ideia de como funciona, mas é o Deus onisciente. E Ele sabe fazer até do mal um bem. E quando Ele dá um não para nós, eu já recebi muitos nãos, é para o nosso bem. Eu agradeço os nãos que eu recebi no passado de meu Pai celestial. Porque se eu tivesse recebido sim, eu não estava aqui ainda, pregando, fazendo essa evangelização. Deus sabe o que é bom para nós. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá,
como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será juízo final. Eu quero ter o corpo glorificado, semelhante ao de Jesus e dos anjos de Deus, para viver por todos os séculos dos séculos, viver eternamente. É algo maravilhoso. Eu já tive uma experiência nesse sentido que Deus me proporcionou. A experiência é muito mínima, mas só essa experiência mínima já me deixou enlevado. E eu senti a maravilha de Deus em mim. Então, creia em Deus. Creia em Jesus como Deus. Não como um sábio somente, mas como um Deus. E Ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho, que é Jesus Cristo, Espírito Santo. É um mistério. E nós não devemos procurar entender isso. Como vamos, como criaturas, como vamos entender o Criador do universo, o onipotente, onisciente, onipresente? Então, creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E nós nos encontraremos com corpos glorificados na vida eterna. O apóstolo São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na volta de Cristo. Nós que crermos nele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel, vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. No Facebook, mais de 10 mil vídeos, hein? Pesquise com responsabilidade, com parcimônia, né, com cuidado, tá bom? Que Deus abençoe a todos. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.